de agradecer o carinho, a oportunidade, esperando sempre estar à altura do convite, né? Para que todos nós possamos sair melhores ou mais esperançosos desse nosso encontro, né? Sabemos da responsabilidade que é falar sobre a doutrina espírita. Esperamos cumprir, né, o que nós nos propomos aqui. Nós vamos falar sobre um tema lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, Instruções dos Espíritos, item Superiores e Inferiores. Foi ditado por François-Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. É o item 9, né? Ele começa lá no texto da seguinte maneira: a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que se ache dela investido, né? Então, ou seja, o que é delegação, né? O que é delegar? Então, nós, consultando o dicionário, é transferir poder, função, competência, etc., a outro, né? Que passa a poder representar e agir em nome de quem transferiu esse poder, essa função, essa competência. Então, a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma transferência de poder de que terá que prestar contas aquele que se ache dela investido, né? Por exemplo, as eleições de forma geral, quer seja de políticos, do síndico, né, ou qualquer tipo de representante, né? Então, nós delegamos, nós que elegemos, nós transferimos o poder, né, de executar aquele papel para aquela criatura. E, já que nós transferimos através de um voto, nós lembramos que isso não é a delegação perpétua, ela é transitória. Eu não nasci presidente, diretor, síndico, vereador, chefe de qualquer que seja a empresa, ou situação, ou repartição, né? Eu não sou o cargo, eu estou ocupando momentaneamente, transitoriamente o cargo. Ou seja, essa delegação tem prazo de validade. Se for uma questão política, nós sabemos, por exemplo, o vereador são 4 anos. Então, depois de 4 anos, se ele assim quiser, terá que se candidatar novamente, né, para poder ser votado de acordo com a vontade dos eleitores e poderá ou não ser colocado novamente naquele cargo, né? Será analisado e aí será. Então, todos esses cargos, quaisquer que sejam eles, não têm prazo de validade. Eles vão se encerrar num momento ou outro, né? Então, nós estamos na posição tal ou qual. Não somos essa posição, né? Somos usufrutuários e não proprietários, né? Nós vamos discorrer um pouco mais à frente sobre isso. Uma outra exemplificação, o presidente da Sociedade Espírita Allan Kardec é o seu proprietário? Não, ele não é o dono, ele é representante da instituição. A instituição ficará, nós passaremos. O seu presidente faz parte da transitoriedade da vida material, pois o cargo permanece e será ocupado por outro companheiro no futuro. Haverá uma troca por diversas ordens. O atual presidente não quer mais ser presidente, ou há um impedimento pessoal, e etc. e tal. São várias as razões, né? A razão mais forte é que, de repente, o presidente desencarne. E aí não tem outra solução, tem que colocar um outro no cargo, né? Então, são coisas
naturais. Então, nós usamos todos os bens que o nosso Pai nos coloca à disposição para o nosso desenvolvimento, para as nossas vivências, para as nossas experiências. E um dos grandes problemas nesse sentido, né, de todos nós, é o gosto que nós acabamos desenvolvendo pelo poder. E com esse gosto acaba vindo a centralização desse poder, no qual eu estou agora investido. E é a questão do eu, que sabemos derivam das duas chagas da sociedade, o orgulho e o egoísmo. Então nós deixamos aí retornar, né, através de vivências anteriores, esse gosto do mandar e de ser obedecido, que muitas vezes está, né, ali somado às nossas ações. E isso não é uma coisa positiva, né? Então, o grande trabalho de todos que comandam é justamente a descentralização das atividades do eu para nós. Aí você cria o envolvimento de todos, você distribui a responsabilidade, o compromisso com a instituição, você cria uma ligação entre a instituição e todos que a frequentam e participam cotidianamente das suas decisões e do seu desenvolvimento, né? Você começa a aumentar, a agregar as pessoas, aos trabalhadores da casa, né? Então, o verdadeiro desenvolvimento e o desapego às questões do mando passam por isso, né? Mas isso é importante, a questão do dirigente espírita, né? Qual que é a relevância disso? Para mim é muito relevante. Nós temos uma passagem no livro Lírios de Esperança, psicografia de Vanderlei de Oliveira, pelo espírito Hermance Dufour, que traz assim: o Hospital Esperança é uma obra de amor, erguida no plano espiritual por Eurípides Barçanufo, cujo objetivo é prestar abrigo e orientação aos seguidores do Cristo, que não conseguiram ou não quiseram adotar o compromisso da vivência de sua mensagem de amor. Então, vejam, né? Foi criado esse hospital pelo Espírito Barçanufo para receber companheiros dirigentes de toda sorte de religiões, seitas, o que sejam, para recuperarem a esperança, para recuperarem as suas situações, que muitos chegam em situações deprimentes, com muita culpa, né, e precisam ser amparados. Então nós, que estamos muitas vezes à frente das nossas casas espíritas, nem sempre como dirigente, né, nem sempre como presidente, mas estamos sempre falando em nome das casas que nós frequentamos. Nós precisamos ter muito cuidado, muita certeza no papel que nós representamos, na responsabilidade que é ser um dirigente ou ser um representante das casas espíritas, né? Nós precisamos ter esse entendimento. Num outro momento do mesmo livro, a irmã se fala assim: o homem engana a si mesmo e depois da morte, o homem engana a si mesmo e depois a morte o devolve à sua consciência. É assim que, ao sair do corpo com o chumbo da culpa, é puxado para baixo e naufraga em tormentas que constituem plugs automáticos com as sociedades inferiores. Então, devido à condição que tinham, a oportunidade que tiveram e fracassaram, entram num processo de culpa e aí ficam à mercê do plano inferior,
né? Remoendo e desconstruindo tudo aquilo que ele poderia ter feito e fez. Muitas vezes fez muita coisa, mas gera um processo de culpa e isso traz muito trabalho à espiritualidade para resgatar, para reorganizar o sentimento dessas criaturas. Então, é uma situação muito preocupante, mas que devemos ter essa certeza que é uma experiência necessária para que venhamos a desenvolver as nossas aptidões, né? No Evangelho, voltamos ao texto. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão, o fútil prazer de mandar, nem, conforme o supõe a maioria dos potentados, aquele que detém algum poder, né, potentados, da terra, como um direito, uma propriedade. Ou seja, a criatura não está no direito de fazer o que quiser, não é isso, né? Então, não é direito nem propriedade, nem uma coisa nem outra, né? Então, temos que ter muito cuidado nisso. Não devemos ter esse entendimento que por eu estar empossado naquela situação, eu posso fazer o que bem entender. Não é por aí, não é dessa forma, né? Ainda mais que todas essas delegações, nós concorremos para ela. Nós quisemos, em um determinado momento, fazer parte da possível escolha para aquela delegação. Então, não é dessa forma, né? O poder, o mando, não é para ter o prazer e desenvolver o prazer de mandar, né? Então, temos que ter muita cautela quando estamos à frente de qualquer coisa que seja com subordinados, né? Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa. Não é para satisfazer o mando e não é um direito, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável, ou seja, não seria tirado, não seria transferido a outrem. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando entende, e a retira quando julga conveniente. Então, nós estamos aí, né, no cargo, não somos o cargo, porque ele pode ser retirado a qualquer momento. Nós não somos donos de absolutamente nada, não somos proprietários de absolutamente nada, porque até o nosso corpo não é propriedade nossa. Deus pode retirá-lo quando aprouver a ele, né? Quando ele quiser. Lá no Evangelho também, mas aí no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, da afabilidade e doçura, quem traz a mensagem é Lázaro, tem uma frase assim, né? Falando do homem que fora de casa era, né, um gatinho com medo, que aceitava tudo e a todos, e em casa era um leão, né? Então, ele traz assim: sua vaidade se satisfaz com o que poderem dizer. Aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão, e sou detestado. Então, não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se podem enganar os homens pelas aparências, não podem enganar a Deus. Então, muitos de nós ainda usamos a capa de santo, né? Só para parecer santo. Então, à frente da sociedade como um todo, somos aquela sem nenhuma
mancha, sem nenhuma situação. Mas nós sabemos que pelo patamar evolutivo em que se encontra o nosso planeta Terra, aqui não é morada de santos. Então, nós precisamos muitas vezes compreender que essas capas nós estamos usando justamente para ocultar a nossa verdadeira face. E aí usamos contra aqueles que justamente não podem se defender. Por exemplo, dentro do lar, com o filho, com a esposa e etc e tal, né? Então usamos para oprimir, para agredir e até subjugar alguém que estava ali precisando do nosso amparo. Então, talvez por medo de deixarmos cair a nossa máscara perante os homens, de eles verem, constatarem a nossa imperfeição, nós nos enganamos, né? Nos enganamos a nós mesmos, tentando esconder o que é evidente, a nossa fraqueza moral, a nossa imperfeição espiritual. Então, tem determinadas situações que trazem uma responsabilidade muito maior do que se pode imaginar, porque nós solicitamos essa situação que estamos passando. Nós pedimos e temos obrigação de satisfazer da melhor forma possível o que aquela delegação espera de nós, né? A autoridade de um cargo gera responsabilidades diversas sobre o reflexo da atuação sobre os subordinados. Ou seja, nesse caso, o pai de família chegando, gritando, berrando, agredindo, ele está sendo o quê? Um chefe ou um líder daquela família? Essa é a grande diferença da postura que se conduz, né, dentro daqueles que são subordinados. Então, temos que ter muito cuidado com aquilo que estamos pedindo, pois podemos ser atendidos. E toda escolha reflete a sua responsabilidade. Muitas vezes pedimos aquilo que não estamos em condições de representar. E aí falimos. E através da falência vem o processo de culpa. E aí um processo de bola de neve que só vai aumentando as nossas dores e os nossos sofrimentos. Então, como estamos conduzindo os que estão sob a nossa autoridade ou sob a nossa subordinação? Como está sendo esse nosso mando, essa nossa autoridade frente a todos aqueles que estão ali? Negativamente, se é negativa, recolheremos todo o ônus do fracasso dos nossos subordinados. Seremos coautores das suas quedas e responsabilizados por isso. Se a nossa postura for de agressão, de descontrole, de desequilibrar aquele que nos é inferior, entre aspas, naquele momento, naquela condução, naquele cargo, se nós estamos desenvolvendo patologias naquelas criaturas, nós seremos responsabilizados e colheremos o ônus disto tudo que estamos acometendo as outras criaturas, em qualquer lugar que estejamos. A nossa atitude está sendo recebida positivamente? Está nos dando um resultado positivo, aquelas criaturas que estão sob a nossa subordinação? Recolheremos também todo o bônus do sucesso dos nossos subordinados. Os direcionamos bem, então, mostramos qual a conduta reta, direita, estamos dando ao cargo o seu verdadeiro sentido, né, de transitoriedade e de condução, e os frutos que os subordinados recolherem repercutirão em nós, também terão reflexos no nosso desenvolvimento, né, nas nossas aptidões, nas nossas possibilidades. E também tem a questão, e como os subordinados estão atuando? E nós, como subordinados? Né? Como é que nós estamos atuando?
Como é que nós estamos sendo? Qual a nossa postura? Fazemos tudo aquilo que nos compete? Fazemos o bem sem olhar a quem? Cumprimos com as nossas obrigações? Ou esperamos a chefia virar as costas para a gente fazer a maledicência, o disse-me-disse, ficar jogando conversa fora no cafezinho, falando mal das pessoas, criticando, né? Tratando da calúnia e da fofoca? Como é que nós, como subordinados, estamos nos comportando, né? Porque nós também, como subordinados, temos as nossas responsabilidades. O dever moral da conduta reta. Temos que fazer o que é certo. Sempre. Então, nós responderemos sim pelas nossas atitudes. Ah, mas o meu chefe... Não importa se o seu chefe faz ou não faz. Se ele faz ou desfaz, isso pouco importa. O que importa é a conduta moral que você está tendo. Qual é o patrimônio que você está construindo para você e para todos aqueles que o cercam? Qual é o desenvolvimento que você está dando para o seu senso moral? Qual é o valor que você está dando para o seu trabalho? Né? Então, são questões que nós devemos nos fazer. Né? Voltando ao texto do Evangelho, traz assim: assim como pergunta ao rico, que fizeste da riqueza que nas tuas mãos devera ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor, também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade: que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesses escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasse e ajudasses a subir ao meu seio. Então, essa situação de frente a outras criaturas é de grande responsabilidade e é de grande preocupação, porque pode nos provocar uma queda muito grande, né? E nós sabemos que pela lei da reencarnação, nós já estivemos em ambos os lados, várias vezes. Nós estamos trocando de posição para justamente desbastarmos as nossas arestas da imperfeição referente ao nosso ego, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo. Isso está sendo feito por diversas vezes, já foi feito em encarnações passadas e continua, né? Para que a gente, através das experiências, vá crescendo espiritualmente, moralmente, intelectualmente. Há necessidade de todo esse desenvolvimento e temos que passar novamente por determinadas situações para ver o que aprendemos, para ver se conseguimos dar um passo além do que nós demos na última encarnação, né? Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, de seu lado, também os tem, e não menos sagrados. Então, nós temos que ter muita atenção a isso. Todos nós temos deveres a cumprir, né? E quer seja onde estivermos, né? Como filhos, como pais, não importa, como presidentes, não importa. Todos nós temos uma obrigação a cumprir, né? E precisamos dar conta dela no final. E com respeito à nossa encarnação, por exemplo, né? Ela é um direito? Ela é uma delegação? De alguma forma, nós solicitamos para reencarnar? Nós pedimos? Ou nós imploramos? Eu acredito que sim, né? Nós solicitamos essa possibilidade encarnatória porque é na encarnação que nós conseguimos avançar, que nós conseguimos evoluir de uma forma mais consistente, mais rápida, né? Dentro de todas
as adversidades, de toda a complexidade que é a encarnação. Então, nós pedimos sim para reencarnar e aceitamos o planejamento que nos é oferecido pelos espíritos que elaboraram esse projeto, né? Nós podemos sim ter dado sugestões, feito solicitações, né, com respeito ao planejamento, mas enfim, nós aceitamos o planejamento e nos candidatamos a cumpri-lo, a executá-lo da melhor forma possível, né? Então nós estamos nessa encarnação porque nós nos candidatamos a ela, né? E Deus nos delegou um corpo para nós desenvolvermos o nosso processo evolutivo. Então, na erraticidade, nós nos preparamos para reencarnar, né? Ou seja, estudamos, trabalhamos, nos desenvolvemos, nos candidatamos, temos que ver as várias possibilidades, qual planeta, desse planeta qual país, desse país qual cidade, desta cidade qual a família, e condições diversas, né, outras que têm que ser analisadas, têm que ser trabalhadas, né, para nós podermos reencarnar. Então nós fizemos a nossa inscrição para uma determinada família. Nós nos candidatamos a retornar à carne através dessa família. E essa família teve que nos eleger, né, nos permitir renascer no seu seio, no seu meio, né? Então teve que ocorrer essa aceitação. Nós temos um caso muito conhecido na doutrina espírita, é o caso de Segismundo, que tentando encarnar e o pai não queria, mesmo isso tendo acordado na erraticidade. Mas por diferença entre os dois, houve lá uma certa animosidade, um medo, um pânico, e teve que se aceitar as coisas, ou seja, nós não encarnamos quando nós queremos. Eu vou encarnar agora, eu vou e pronto. Não é dessa forma, né? Nós precisamos ter, né, a permissão, a autorização, a aceitação de uma família para retornarmos à pátria. Claro, tem as suas exceções, os casos compulsórios, etc. e tal, mas no quadro geral nós sempre trabalhamos dessa forma, buscando encarnar em situações que nos dê possibilidade de vencer aquela etapa evolutiva. Então, nós concordamos na erraticidade em vir, né, numa determinada família, e essa família também entra na aceitação de nos receber. Então, a coisa não é tão simples de querer retornar por causa dessas dependências, dessas situações. Todos têm que estar de acordo, todos têm que aceitar aquela proposta de evolução para aquele grupo, né? E aí então começamos esse mandato reencarnatório, né, delegado por Deus a nós, né? E esse mandato ele pode ser retirado a qualquer momento, em qualquer instante, em qualquer época da nossa vida material, nós podemos ser desligados do nosso veículo material. Nós podemos. Por isso, então, é uma delegação, é uma concessão que Deus faz, porque nós não somos proprietários, né, do nosso corpo. Somos filhos de Deus. Deus quer que seus filhos o representem. E aí vem os questionamentos que nós fazemos. Nós estamos representando Deus? Será que nós estamos representando bem esse projeto que foi desenvolvido para nós? Será que estamos valorizando o mandato que Deus nos concedeu?
Então, todos nós que somos depositários de algum tipo de autoridade, por mínima que seja, né? Ou também de subordinação, filho, filha, irmão, irmã, pai, tio, né? Sim, pois todas essas posições são provas ou missões que devemos exercer com o máximo amor que pudermos. E aí, dentro dessas construções, dentro dessa reunião familiar, o que nós estamos entregando? O que nós estamos oferecendo? Qual o papel que nós estamos representando? Que nós estamos contribuindo ou nós estamos destruindo? São questões que nós devemos procurar nos fazer para ver se é o papel que nos cabe, se estamos na direção certa, se estamos na orientação correta que estamos dando à nossa vida atual encarnatória, né? Então, será que nós podemos usar aquela frase de Jesus, lá em João, capítulo 10, versículo 30, que eu e o Pai somos um? Dificilmente, né? Não, ainda não temos essa condição. Mas estamos a caminho. Essa é a grandeza e a felicidade. Estamos a caminho, né? Estamos fazendo tudo que o Pai espera de nós? Vamos ser um completista nessa encarnação? É uma questão que só cada um de nós pode responder por si, né? Eu acredito que no meu caso dificilmente estou cumprindo tudo. Não acredito que tenha essa capacidade, essa condição, né, nessa encarnação de cumprir tudo. Dificilmente, né? Mas, novamente, estamos tentando, estamos trabalhando nisso. Lembramos que a proposta da doutrina espírita não é a desilusão pelas falhas que nós cometemos. Não. É justamente enaltecer a luta para que nós não desanimemos, para que nós continuemos a nossa luta contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições, né? Então, aqui não cabe culpa nem absolvição, mas trabalho, né? Trabalho no desenvolvimento do nosso senso moral, que é muito difícil de se fazer, exige muita perseverança no bem, exige muito aprendizado, né? Mas estamos a caminho, é possível, vamos continuar lutando, né? E nessa questão, nós vamos falar de inferior e superior a quê? Qual contexto, né, devemos entender? Superior ou inferior é algo relativo. Só na superioridade moral não há o que discutir, né? Quando alguém superior moralmente chega próximo de nós, nós abaixamos a cabeça, nós damos um passo para trás, né? A respeitabilidade que o desenvolvimento moral traz é uma coisa absoluta, que ninguém refuta, muito pelo contrário, né? Todos reverenciam essa questão. Então, é essa a superioridade que nós temos que desenvolver em nós, né? Essa questão moral, uma superioridade do desenvolvimento do senso moral, para chegarmos um dia a termos essa elevação, né, do nosso sentimento. E foi o que Jesus respondeu aos seus discípulos que queriam saber quem deles seria o maior, né? Aquele que se fizer servo de todos, né? Aquele que estiver ali para auxiliar, para amparar a todos, como está lá em Mateus capítulo 20, versículos 26 e 27. Né? Então nós precisamos entender nessa situação, nesse contexto, inferior ou superior, a quê, de que maneira, para quê. São coisas que nós devemos, né, nos questionar, nos propor, né, para que então nós possamos nos apresentando como imagem e semelhança de nosso Pai, a inteligência suprema.
nós chegaremos lá. Nós somos criados pelo amor divino. Nós vamos poder representá-lo efetivamente um dia, como fez Jesus, o nosso mestre, modelo e guia. Então nós precisamos seguir Jesus. Ele já nos mostrou qual é a diretriz, qual é o caminho. Agora, quem tem que trilhar, quem tem que executar o caminho, somos nós, né? Com confiança, com perseverança, que não perquemos a esperança jamais, que não desistamos da luta, porque é isso que nós precisamos, nos manter na luta contra as nossas imperfeições, entendendo que é um processo longo, estamos no início desse processo, crianças espirituais que somos, estamos no início desse processo evolutivo. Nada aqui tem alguma perfeição, a perfeição é sempre relativa e é um relativismo muito pequeno, muito longe dessa perfeição. Então, não devemos desistir nunca. Nós estamos sempre na possibilidade de recomeçar, de refazer, de atuar daqui para frente. E sempre estamos em tempo de recomeçar essa atuação, essa luta, né? Cabe a nós, as nossas percepções, as nossas vontades, as nossas intenções de realmente buscarmos essa elevação e esse desenvolvimento do senso moral, né? Era isso que eu tinha para trazer aos amigos, que possamos de alguma forma ter contribuído com as nossas palavras. Muito obrigado a todos. Vamos à nossa prece final, né? Sempre agradecimento a Deus, nosso Pai de amor, justiça e misericórdia, por todo o amparo concedido, que esse amparo possa se estender a todos aqueles com medo, desiludidos, se sentindo desamparados, se sentindo enfraquecidos pela situação transitória do momento, que possam ser confortados, que possam ser acolhidos, que possam ser amparados, fortalecidos nas suas expectativas, nas suas esperanças, que por nós também possamos ter consciência do papel que representamos, sendo positivistas, sendo otimistas, entendendo que nada está fora do controle. Jesus, governador espiritual do planeta Terra, está no controle. Tudo está dentro do plano traçado para o progresso do nosso planeta. Nunca estamos desamparados. O Pai não desampara ninguém. Que Ele possa levar o conforto a todos os lares, a todos os dirigentes, a todas as autoridades, para que façam sempre as melhores escolhas e que essas escolhas reflitam no melhor para toda a sociedade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja. Muito obrigado a todos, muita paz, Deus seja conosco.